Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do curso Nietzsche e a Era do Ressentimento. Na aula passada a gente trabalhou mais o conceito de niilismo, né, e vimos mais sobre os quatro tipos de niilismo que existem e seus desenvolvimentos através do pensamento, através do âmbito moral, né. Nessa quarta aula nós vamos abordar também quatro tipos. Mas dessa vez nós vamos abordar quatro tipos de afirmação da vida através de personagens que o Nietzsche vai se utilizar, né, para nos mostrar a diferença de cada um. Então, para a gente começar, sem muitas enrolações, né, a gente já vai para o nosso primeiro personagem. Quem que é? O nosso primeiro personagem é aquele que a gente vai chamar de o sim, ou seja, o sim à vida, né? Quando eu estou falando aqui do sim, é sempre o sim à vida, né? O amor fati, né? Amar é o destino. Mas então o sim é o sim do o primeiro sim é o sim do camelo ou do asno dialético, tá bom? Então, como eu falei na última aula a gente apontou alguns personagens, né, para exemplificar os tipos de niilismo. Então a gente falou do Platão, do Kant, de Schopenhauer, que representariam, né, as formas mais desenvolvidas do niilismo que a gente vai encontrar através da nossa história. A gente também considerou o próprio Nietzsche, né, aquele que melhor deu conta do problema do niilismo, né, ou seja, ele fez do problema uma expressão, uma atividade da própria filosofia, né, ele usou o problema como um pano de fundo do próprio pensamento e a partir disso foi forjando conceitos, né. Mais do que isso, inclusive, ele criou personagens conceituais também, tipos de personagens que se identificam com a força ativa, né, que são ativos, e que enfrentam os problemas propostos pelo niilismo. Então, agora a gente vai começar a se concentrar no desenvolvimento que o Nietzsche dá ao niilismo através desses personagens, tá? Aqueles que a gente vai chamar de afirmadores da vida. Mas, aqui logo de início, a gente percebe que há um intrometido entre eles, né? Entre esses quatro personagens. Entre esses personagens de afirmação, né? Esses personagens afirmadores, nascidos do solo niilista, né, há um falsário, há um intrometido, né, há um penetra, que é um representante ainda dos últimos homens, ou seja, dos últimos homens dos niilistas passivos, né, dos niilistas schopenhauerianos, os pessimistas, né, e esse é justamente o camelo, ou se preferirem, o asno dialético, tá bom? E eu vou explicar, né, vamos por partes. Primeiro, a gente vai entrar na questão da dialética, né? A gente não vai conseguir entender a filosofia do Nietzsche se a gente não perceber que o traço fundamental dela, que a distingue, né, que a diferencia de todas as outras, é justamente ser antidialética. O Nietzsche não é dialética, né? Então a dialética, o que ela é? Ela é uma arte, né? Um modo, um tipo de filosofar, de pensar, né? Sempre em conjunto, onde faz duas lógicas que são originalmente conflituosas se convergirem, né? Entrar em uma síntese, ou seja, é um jeito que os filósofos encontraram de formar sínteses através das contradições que são encontradas nos problemas existenciais que nós temos, né? Então, ele é um pensamento que leva muito a sério o papel do negativo na construção do raciocínio lógico, tá? Da moral, né, da estética em si. Então, a grande preocupação da dialética é descobrir precisamente qual o papel do negativo na constituição das grandes questões da humanidade, né? Então, é uma maneira de fazer filosofia construindo conclusões com base nas ideias que são opostas, né? Ou seja, é uma concessão, né? O dialético é aquele que senta com a posição contrária a ele e cede alguma parte, assim como, né, a outra parte também cede, para que seja possível encontrar uma solução que agrade miseravelmente, digamos assim, os dois, né? Que minimamente agrade os dois, né? Essa é a visão do Nietzsche sobre o dialético, né? Então a questão é que a dialética ela toma o mundo pelo não ser, né? Pela oposição, e faz depender disso a sua construção do saber. Então, basta que a gente lembrar do Platão, né? E a sua dialética ascendente, né? A dialética que você começava aqui e teria que cumprir alguns requisitos ali, né? Ter uma vida comedida, buscando a lógica e tudo mais,
para conseguir ascender ao mundo das ideias, né? Então o nosso mundo não basta para o conhecimento, né? Mas através de um processo de conhecimento você vai alcançar o mundo das ideias, né? Onde aí sim, né, as categorias, o saber é permanente, né? Ele nunca muda, né? Ele é incorruptível, ele não pode ser, né, dilacerado, transformado em algo, né? Ele não é humano, né? Então, como a gente sabe, o Nietzsche, assim como a maneira de Heráclito, né, puxando isso bastante do Heráclito, ele toma o mundo pelo vir a ser, ou seja, pela constante mudança, constante transformação. Ou seja, esse mundo onde as coisas são permanentes, né, imutáveis, esse mundo não existe, esse mundo é uma bobagem, uma ficção, né? Então, para o Nietzsche, tá? Segundinho aqui, tomar água, sempre bom, né? Então, para o Nietzsche, o negativo ele é também um tipo de força, né, que se coloca, né, no mundo. É uma qualidade da vontade de potência. A vontade de potência é qualquer força, né, que está no mundo. Ou seja, o negativo não vai ser o elemento que desenvolve o pensamento para o Nietzsche. Enfrentar a dialética, né, essa concessão, permite que nós vejamos o mundo como um produto de conflito de forças, né? Umas dominantes, outras dominadas, mas tudo sempre numa dinâmica constante, né? Uma dinâmica do movimento, nunca tendo um ponto fixo para valorar nada, né? Sempre partindo das condições e configurações do momento, do lugar, né? Então, quando a gente vai pensar no camelo, voltando aqui para o nosso personagem, né? Ou no asno, que a gente encontra ali no livro Assim Falou Zaratustra, né, a obra máxima do Nietzsche, que é o animal que foi eleito pelos últimos homens, né, que é assim que o Zaratustra chama, que são os nihilistas, né, os pessimistas passivos, né, os nihilistas passivos, pessimistas, né, como Schopenhauer e vários outros. Então, esses últimos homens, eles elegem o camelo, ou o asno, como o animal afirmador por excelência, né? Porque esse animal seria aquele que é capaz de só dizer ja, né? Que seria o sim em alemão, né? A todos os valores ele diz ja, que ele vai encontrando na sua caminhada pelo deserto, né? Pela sua provação durante a vida. Então, assim, o camelo, ou o asno, na filosofia do Nietzsche, representa o sim dos palhaços e dos bufões aqui, né? Porque esses homens, eles alcançaram finalmente o ponto mais baixo da vontade de potência, né? Eles estão prontos já. Eles desejam a própria decadência, porque eles já não sabem mais o que fazer, e não porque eles querem afirmar a própria vida. Então, mas mesmo assim não deixa de ser um bom sinal, né? Eles já preferem pelo menos apostar em um sim qualquer que eles encontrem por aí, do que nada querer, né? Isso já é um bom sinal para a moral, né, deles, digamos assim. Então eles preferem uma afirmação frouxa no lugar de uma negação insuperável. Então, como primeiro da personagem de afirmação, nós temos o asno, né? Vocês vão entender isso melhor no final da aula, né? Porque eu vou passar por todos esses personagens, né? Porque é justamente por como o Nietzsche vai traçar o processo de afirmação da vida, né? Primeiro você é um asno, um camelo, né? A representação do seu espírito, esses personagens, né? Mas enfim, vamos falando aqui que vocês vão entendendo melhor, tá? Então, a gente sabe como funciona já, devido à nossa segunda aula, a relação entre o forte e o fraco no Nietzsche, né? Aquela questão do forte ser aquele que afirma, né, que gera valores afirmando a própria vida, e o fraco ser aquele que gera valores negando a afirmação do forte, né? Então, como a gente disse já, a análise aqui ela não vai pela dialética, tá? Mas por outro viés. O senhor aqui, aquele que é considerado forte, é aquele que diz sim a si mesmo, né? Ou seja, aquele que afirma a sua própria singularidade no mundo, o seu desejo, a sua própria vontade. Fraco é aquele que diz não ao sim do forte, né? E dessa negação, a partir desse não, ele surge como uma consequência a sua própria afirmação. Ou seja, o fraco é aquele que afirma a partir de negar o outro, tá? Ou seja, o escravo aqui, ele é a figura que pensa dialeticamente, né? O escravo da moral, tá, gente, que eu tô falando. Né? Como vocês já tiveram a aula, né? A moral do fraco e a moral do escravo são sinônimos, né? Mas então, como eu estava falando, o escravo ele é a figura que pensa dialeticamente. Porque o que ele pensa ser a própria afirmação é, na verdade, resultado da negação que ele dirige à afirmação do outro, né?
Então, forte é sempre o tipo em que as forças, né, ativas predominam, ou seja, forças criativas, forças plásticas, de mudança, né? Fraco é o tipo em que as forças reativas que predominam, ou seja, forças de adaptação, forças de conservação, né, que te apequenam, que te mantêm em algum lugar, né, por medo, por receio, por insegurança, né? Então é dessa maneira que nós podemos entender como o sim da diferença, né, afirmar a sua diferença e afirmativo, né, a afirmação do forte, se torna não nos olhos do fraco. Porque a força daquele que possui a moral forte, ela assusta. Porque ela não é previsível. Né? A gente não consegue conter essa força. Ela sempre atravessa, ela invade, ela inventa novos valores. Os tipos já reativos, fracos, não conseguem lidar com isso. Porque eles precisam de garantias, eles precisam de algo previsível, de uma ordem, de uma lei. Então pensemos, né? De que serve dizer sempre sim para tudo, para todos os valores, se não se sabe dizer não? Qual que é a afirmação que é resultado da ausência do não? O asno ou o camelo, ele diz sim, só que ele sempre está ouvindo de perto, lá no fundo do ouvido dele, né? Que um não, um grande não pela vida, né? Por quê? Por que ele faz isso, né? Porque para se dizer sim indiscriminadamente a tudo, é necessário estar totalmente dominado pelas forças reativas, pelas forças fracas, né? É preciso ter negado toda a sua diferença em relação ao mundo. Ou seja, é preciso ser o mundo e não mais você. É preciso abrir mão do seu próprio destino. É preciso negar a própria força. Então a gente não pode confundir o amor fati, né, o amor ao destino, com um tudo vale de qualquer maneira, né? Um relativismo completo. Definitivamente não, não é isso. O asno é também camelo, né? Porque ele diz sim também aos valores alheios, né? E ele quer carregar esses valores consigo. Então ele ainda não se tornou leão, ou seja, ele não aprendeu a dizer não. O único não que conhece é o desprezo que ele carrega de si mesmo. Porque ele se nega. O não que ele diz é para si mesmo e nunca para os outros, né? Então a afirmação, ela nunca pode afirmar a si mesma se ela não soubesse antes quebrar alguns pactos, romper alianças, né? Afastar-se do universal, ser diferente, ser único, né? Caminhar em direção ao singular, à singularidade, né? Então afirmar não é carregar a existência. Só que ao contrário, é libertar a existência do peso. Né? Na sua idolatria, esses últimos homens, esses homens pessimistas, reativos, eles têm como projeto a superação da reação pela ação. Só que eles ainda estão longe de entender o projeto que vai anunciar o nosso personagem Zaratustra, né? Que é fazer a afirmação superar a negação. E para isso a gente vai entender esse sim para a vida do Zaratustra, que é o nosso segundo personagem, né? Então o primeiro é o asno, o que diz sim a todos os outros valores e não para si mesmo. E o segundo agora é o sim de Zaratustra, tá? Então, quando a gente vai pensar os personagens, né, que aparecem no niilismo ativo, a gente encontra o asno dialético como o primeiro afirmador, e a gente vê como o seu sim, ele é irrestrito, né? Ele é incondicional, ele diz sim a tudo, né? Porque ele não tem nenhum critério, né? E isso não se trata de uma superior atividade de afirmação, na verdade. Só que, na verdade, de uma incapacidade de selecionar as coisas. Então, agora é a hora da gente seguir o nosso processo da afirmação. E deixar o nosso primeiro personagem para trás, né? Caminhar no seu deserto. E agora a gente vai para a base da montanha encontrar o Zaratustra, né? O profeta do Oriente, né? A estrela cadente da moral. Para quem não sabe, quando Nietzsche usa o personagem Zaratustra, ele está fazendo menção ao persa Zoroastro, tá? Lá de 6.000 anos atrás, que foi o primeiro a instituir, né, uma oposição, uma dicotomia no mundo entre forças do bem e forças do mal, né? Então, como Nietzsche não crê nessas dicotomias, né, ele usa justamente o personagem que criou-as, digamos assim, para justamente fazer uma sátira, né, para dar uma zoada, digamos assim, né, para ser justamente cínico, né, e para também conseguir alterar o valor que tá ligado com esse personagem, né.
Então, nas suas andanças, o Zaratustra do Nietzsche, né, ele demora, só que no fim ele encontra o seu povo, né, no livro, né, assim falou o Zaratustra. Para quem se interessar, é um livro muito bom, porém, eu recomendaria antes, né, estudar muito Nietzsche para entender certinho todos os conceitos, ver aqui o nosso curso completo, né, para aí sim ler o Zaratustra, porque ele é realmente um livro mais complicado se você não tiver os conceitos de Nietzsche bem fixados na sua mente, tá? Então, o Zaratustra, ele, em certo momento, ele encontra o seu povo, né? Os últimos homens, eles ouvem o discurso de Zaratustra e compreendem o objetivo, né? Qual que é o objetivo? É ser aquele que diz sim, né? Ser aquele que retorna eternamente dizendo sim, né? Ser aquele que abençoa a existência para sempre e mais uma vez. Então, o Zaratustra, ele desce da montanha para anunciar uma coisa, que é o quê? Que Deus morreu, né? E o além do homem agora virá. Então, diversos problemas depois, na quarta e última parte do livro, já ele encontra esses últimos homens, que é o seu povo, aqueles que aceitam encarar o abismo da falta de sentido do mundo, né? Só que cada um deles ainda representa uma reatividade em alguma forma, tá? Então nós temos o adivinho, por exemplo, que é um personagem, que é o representante do grande cansaço, né? Do niilismo passivo, niilismo schopenhaueriano, né? Aquele niilismo que parece que morrer parece mais atrativo, né? Ou até parece ativo demais, né? Se matar é ativo demais para isso daqui. Eu tô cansado, né? Temos também o feiticeiro, né? Que se apropria da dor como um ópio, né? Ele faz da sua dor o seu anestesiante, né? Um remédio para a vida fraca que ele tem. Temos também o mais feio dos homens, que é o reativo por excelência, né? Que é aquele que senta no trono ainda quente de Deus. Né? O homem racional, o homem que acredita que a ciência encontrará todas as respostas, né? Na verdade, ele é um falsário, ele é um oportunista, né? Tá sentando, justamente a analogia de sentado no trono ainda quente de Deus é justamente falando que acabou de matar Deus e já sentou em seu trono, né? Ele só queria o lugar de Deus. Mas ainda não tem noção da imensa tarefa que é ser Deus e ser fonte dos valores, né? Então, temos também o último Papa, que é produto da vida como serviço, né? Caolho, ele já enxerga só um tipo de religião, né? Que é a dos fracos, a desse Deus pequeno, né? A desse Deus da negação da vida. Então, temos também o mendigo voluntário, né? Que é aquele que viu a decadência tanto nos ricos quanto nos pobres. E então preferiu ruminar como as vacas, né? Ele preferiu se isolar do mundo, né? Temos também o andarilho e a sua sombra, que é aquele que foge da cultura, né, inferior, que tenta alcançar a atividade qualquer, né, e sem rumo da cultura superior. Enfim, temos muitos outros exemplos ali, né? Então, o além do homem, na ideia do Nietzsche, não é uma superação, mas o resultado de um processo da decadência. O niilismo, ele deve ser vencido por si mesmo, né? A supressão do niilismo não faz sentido em Nietzsche. Você negar o niilismo não faz sentido no Nietzsche. O niilismo, ele é uma qualidade da vontade de potência também. E enquanto tal, ele é um meio de conhecer, de entender como as forças se relacionam, tá? Como elas podem tomar o sentido da afirmação. Então a gente nunca vai expulsar do mundo o niilismo. A negação vai sempre estar na nossa porta. Então os últimos homens, eles devem descobrir a destruição ativa, que nada tem a ver com o suicídio, mas sim com uma transvalorização de todos os valores, né? A destruição é dos valores que já são caducos, né? Dos ídolos de barro, que nem vai dizer o Nietzsche, que racham com o pesar do nosso martelo, né? Ou seja, que racham com uma análise mais crítica acerca deles. Então a existência aqui, né, na nossa visão, ela não tem sentido. O trágico se afirma por sobre todos nós. E por isso mesmo é que o niilismo é fundamental. Porque o niilismo ele coloca as condições em que você pode afirmar algo verdadeiramente, né? Como que a gente vence o niilismo? O niilismo ativo, ele é a forma final em que se descobre as verdadeiras condições de se afirmar a vida. Então, enquanto maneira de conhecer a vontade de potência, o niilismo ativo ele vai ensinar a gente a dizer o nosso primeiro não. O não a quê? O não aos valores dos outros, os valores que tentam nos jogar em nossas costas, né? Então, qual que é a ferramenta que o Zaratustra usa
para acelerar o processo da decadência do homem, para que finalmente ele, né, passe pelo niilismo e saia do outro lado da margem, transvalorando como um homem ativo, né? Como que o Zaratustra vai fazer para fazer o homem aprender a dizer não, para então pensar no sim, né? Ou seja, como dizer não aos outros valores para assim pensar na verdadeira afirmação, né? Na afirmação da própria vida. Então, o que o Zaratustra vai fazer para nos ensinar isso, né? Justamente o eterno retorno, né? O eterno retorno, ele é um ciclo acelerado, né? Ele expulsa a negação juntamente com aqueles que negam e impulsiona a afirmação e aqueles que afirmam. Então, os últimos homens, os niilistas passivos, eles não suportam permanecer os mesmos, né? Se a gente se confrontasse eles com a derradeira questão, né? Suportarias viver essa mesma vida inúmeras vezes por toda a eternidade? Os últimos homens acham isso uma abominação, né, os niilistas. Eles não aguentariam viver várias vezes o peso dessa vida. Ou seja, não gostam da vida. Essa é a única posição que podemos chegar, né? A única conclusão que a gente consegue tirar de todo esse, sabe, de toda essa vontade de deixar a vida de uma vez. Então o eterno retorno aqui, ele faz do niilismo um niilismo completo. Ou seja, um niilismo onde há uma outra margem, onde há uma saída, né? Onde não é só voltar para trás, né? Então, por que ele faz isso? Porque ele faz da negação uma negação à voz de comando das forças reativas, ou seja, das forças que tentam nos convidar a carregar os seus valores, né? Então, o eterno retorno, ele é um conceito que nos incita a criar novas coisas, excita nós a agirmos, né? E faz o nosso não ao mundo romper o seu pacto com essas forças reativas que tentam nos controlar e nos amansar como humanos. Então é a grande descoberta do Zaratustra esse eterno retorno, assim como do Nietzsche, né? O não, ele é tão importante quanto o sim aqui. A gente viu que o asno, ele era também camelo, né? Porque ele carregava os valores de todos. Pois bem, então o eterno retorno é o seu deserto. E nele o camelo vai se transformar. Ele vai descobrir a potência de dizer não. Ele vai arremessar para longe o peso dos valores que até então ele implorava para carregar. Zaratustra, agora já na imagem do leão, tá? O camelo, agora temos o leão, ele vai nos ensinar que para afirmar é preciso saber negar também. Então o leão, ele é um animal que enfrenta a moral imposta. Ele vai rugir em frente aos valores velhos, né? Caducos. O leão é um animal que vai enfrentar a negação, que ele precisa descarregar a existência para aí poder afirmar. Então a destruição como destruição ativa de todos os valores é o leão. É conhecido como a marca do Criador, né? Zaratustra, ele é aquele que diz o primeiro não, né? Rugindo como um leão para os mundos, né? Não vou fazer isso, tenho os meus próprios valores, né? Para então começar a pensar no seu próprio sim, né? Só que detalhe, o leão ainda não é um afirmador por completo, porque ele ainda não consegue afirmar o seu sim, e sim rugir contra o valor dos outros, tá? Então agora nós vamos para o nosso terceiro e penúltimo personagem da nossa aula, dessa nossa quarta aula, que é o sim do Dionísio. Sim, Dionísio, o deus, né, da extravagância, da embriaguez grego, tá? O Zaratustra, ele ensina a afirmar a gente sobre a imagem do leão, né? O não vai preceder e suceder o sim, né? Ou seja, é um sim como camelo, um não como leão, para aí um sim novamente, tá? Então, você lembra o que eu tô falando, né, pessoal? Quando eu falo não, sim, é um não à vida, um sim à vida, sempre à vida, né, em relação ao mundo real, tá? Então, o não, ele precede e sucede o sim. Ele é uma regra fundamental da vontade forte, tá? Se a intenção do não é ensinar a pura afirmação, o que de fato ele consegue fazer é afastar a negação, tá? Por quê? Porque eles resgatam as forças ativas, não mais sendo constrangido pelas forças reativas, ou seja, pelas forças que estão fora de você, por aqueles que querem te controlar, certo? Amansar a sua moral, transformar você num ser amansável, né? Manso mesmo. Então,
o não do Zaratustra, ele viu o niilismo do avesso aqui, né? Porque ele é um princípio condicionante, ele é aquele que prepara o terreno para o grande acontecimento, né? O não de Zaratustra, o leão, ele ainda não é o além do homem. Ele é o anunciador do além do homem, né? Tanto quanto é o profeta também, que traz as boas novas do eterno retorno, né? Então, o último homem aprendeu a dizer não com Zaratustra. Perfeito, lindo. Só que ele ainda não conhece Dionísio, né? Que é o princípio incondicionado de afirmação. E o que eu quero dizer com isso? Né? Você me pergunta, pô, Caio, frase difícil, né? Princípio incondicionado da afirmação. O que poderia ser isso, né? Vou explicar, gente. O Zaratustra, ele pede por, nas palavras dele, algo mais alto do que toda a reconciliação, a afirmação, né? Isso está no capítulo da redenção. E ele encontra. Dionísio é o personagem que é condenado à morte por causa da sua vida afirmativa e exuberante, né? Ele é o Deus que é condenado à morte por sua bela irresponsabilidade, digamos assim, por sua divina embriaguez. Ele é um irreconciliado, ele morre queimado, crucificado, esquartejado em festas de sacrifícios sem fim gregas ali, né? As festas de sacrifícios gregas que não paravam, né? Só que ele sempre retorna. Ele renasce sempre como uma estrela brilhante para, mais uma vez, dizer sim à sua própria existência. Então o Dionísio, ele é o personagem trágico por excelência, gente, né? Porque na juventude, na juventude do Nietzsche agora, no livro O Nascimento da Tragédia, o Nietzsche ele ainda associava o Dionísio ao Apolo, como eu falei acho que lá na nossa primeira aula, né? O Apolo é o deus da forma, da beleza, né? Da retidão moral. Então, e ele relacionava Dionísio e Apolo para justificar, para formar, na verdade, a noção de drama, né? De tragédia com um sentido mais estético, né? Mais elevado. Só que mais tarde, o Nietzsche ele descobre que o Dionísio não precisa do Apolo para se afirmar no mundo. Porque o Dionísio ele diz sim ao mundo independentemente, porque ele está intimamente ligado ao fundo trágico da nossa existência, né? Que é justamente ser queimado, ser crucificado, ser em festa sem fim e sempre retornar no alvorecer, dizendo um grande sim a uma nova possibilidade de existência, né? O que a gente descobre nesse Deus trágico é o sim incondicionado. É a forma estética que a gente está tanto procurando, né? Não é o drama que a gente estava procurando, não é a tragédia. Quer dizer, é a tragédia, mas da tragédia tirar a alegria e não o drama, tá? O Dionísio, ele se afirma sorridente sobre o caos. Sem no caos imputar uma finalidade. O caos não tem um porquê, um pra quê. E sim uma felicidade que ele arranca, uma alegria que ele arranca do caos, né? Ou seja, o que é o caos? É o fato de que toda vez ele vai ser queimado, esquartejado e reconciliado e tudo mais. Mas mesmo assim, no outro dia, ele retorna dizendo um grande sim à vida. Então, quando ressuscita, o Dionísio ele não faz como Cristo, por exemplo, né? Quando ele vive, o Dionísio ele não faz como Sócrates, né? Que procura uma vida amena, com medo dos valores, né? Ao tocar a sua flauta, que o Dionísio tinha uma flauta, né? O Dionísio ele não está dependendo de Apolo ao tocar sua música, né? Em cada chance que ele tem, o que ele faz é afirmar de muitas maneiras diferentes, mesmo que sabendo que a morte é o seu destino sempre final. Então esse Deus que vai dançar através da sua flauta está nos ensinando que a negação está sempre em segundo plano, né? A vontade de potência é pura afirmação aqui. Então com o Dionísio que a gente descobre que a afirmação é o princípio incondicionado da vontade de potência. Ou seja, tudo se afirma, mesmo que no mínimo, mesmo que no seu limite, né? Se ao buscar a essência da vida e das coisas, a gente encontra o nada e a gente se desespera com isso, isso diz muito da nossa incapacidade de afirmar a vida, de afirmar o que a gente é, né? De dar conta do problema do niilismo por ele mesmo. Né? E aí a gente acha que a vida é uma luta pela potência, né? Por ser maioral, pelo reconhecimento, pelo preenchimento, o que nos coloca todos contra todos, né? A gente precisa urgentemente entender de outra maneira a vida. Né? Vontade de potência é um plano que dá potência.
Ela é essencialmente doadora e criadora aqui. Ela não tira, tá? Mesmo a vida fraca ainda é vida. Então o vivo, mesmo sem sentido, é ainda vivo. Né? O mundo ele não é verdadeiro, muito menos real. O mundo é vivo, pessoal. Isso é totalmente diferente, né, de tudo que estamos pensando em toda a história da filosofia. Então é por isso que o Nietzsche ele vai ver a arte como um modelo melhor para a vida do que a verdade última das coisas. Olha que interessante, né? Porque a verdade nos coloca numa espiral de paranoia, de busca sem fim. Enquanto a arte, entendida como um interesse vital, uma potência do falso também, não só do verdadeiro, mas do falso, coloca a criação sempre na nossa mão. Porque é a arte, né? Na arte podemos mentir, inventar, criar, né? Então a vontade de potência, ela está do nosso lado aqui. Ela é o barro da cerâmica, digamos assim, né? Ela é a tinta que está no quadro, aí na casa de vocês. Ela é o som que sai da guitarra, tá? Ela é o gesto do ator. Ela é a luz do filme que a gente assiste todo dia. E terminando o processo criativo, a vontade de potência ainda continua lá. Em múltiplos sentidos, tá bom, pessoal? Então, se a vida não nos excita, se a gente é acostumado a amaldiçoar a vida, não é a vontade de potência que está falando na gente. O Dionísio não tem nada a ver com isso. Mas exatamente o contrário. São as impotências nossas, as incapacidades nossas, as impossibilidades nossas. Então, enxergar o mundo como pura predação do outro, sem fim, só diz o quanto você está doente. Só que, mas se Deus não morreu, você me pergunta, né? Por que então falar em Dionísio, né, que é um Deus? Não é simples, gente. Existe uma religião dos fortes, dos alegres, dos afirmadores. Deus está morto não é uma proposição especulativa, não é um conceito que nos limita. Ao contrário, é um princípio pluralista, de pluralidade, de multiplicidade de forças. Né? É uma gênese, é uma origem da diferença. Né? É um princípio fundamentado na diferença. Todos somos diferentes. Então, a gente quer aqui a possibilidade de inventar deuses, por exemplo. Imaginar novas sagas para esses deuses. A gente quer colocar mitos afirmativos no lugar da obsessão unitária, unificada de um Deus único. Então, a religião, ela pode ter uma afinidade com a negação, só que ela não pertence à negação. Todo pensamento transcendente, que inventa, né, um além do mundo para justificar esse mundo, usa a religião como uma arma de dispersão, na verdade. E há que se descobrir aqui a religião imanente, ou seja, a verdadeira bênção do mundo. Em momentos de dor, de tristeza, a gente precisa lembrar do Dionísio, né? O trágico é a alegria do múltiplo e a consagração do diverso. Então o Nietzsche ele não está dizendo que seja fácil fazer isso, mas ele está nos lembrando que não é impossível. Dionísio, então, é a nossa primeira afirmação. Dizem que a filosofia do Nietzsche não tem ontologia, inclusive, né? Ou seja, não tem um estudo do ser, né? Uma ciência do ser. E, bom, eu não poderia discordar mais disso. Né? No Nietzsche, o ser é a própria afirmação. Logo, o estudo das formas de afirmação é o estudo do ser, é a própria ontologia em Nietzsche. Então, a negação aqui é apenas um de seus modos também. Então, a vontade de potência, esse mar de forças, né? Esse campo do que é possível, esse campo que está além do bem e do mal, coloca o seu critério, né? Ou você afirma, ou você naufraga, né? Ou você morre na praia. E aí que a gente vai entrar no Cindy Ariadne, tá? O nosso último personagem aqui da nossa aula, porque a gente já encerrando. O niilismo ativo do Nietzsche nos lança na nossa busca, né? Por personagens dignos de dizer o sim para a vida. E aí a gente começa pelo asno dialético, como eu falei, né? A sua mania reativa de afirmar, né? Afirmar tudo, sem disciplina nenhuma, né? Que aí não serve para muita coisa para a gente aqui hoje. A gente encontra Zaratustra, né, na montanha, e com ele a gente aprendeu a dizer o não, né, para melhor então poder dizer sim. Então a gente olha para o mundo das forças e tem como Dionísio agora a nossa alegria trágica. Né, a gente aprende a colocar a negação no seu devido lugar, né, e aprendemos a primeira afirmação ao mundo, né, a afirmação incondicionada, a afirmação só por ser a única coisa real, né.
Por que afirmamos o mundo? Porque é a única coisa que existe. Esse é o fato para o Dionísio, entende? Não importa o quão trágico, o quão sofrido, o quão dolorido possa ser, continua sendo a única coisa real, tá? Então, essa é a alegria da primeira afirmação incondicionada, né? Então, o Dionísio, ele introduz pra gente a dança do cosmos, né? De criação e destruição, tocando a sua flauta, né? Ele tem uma afirmação delicada, uma arte interessada, né? Uma potência do diferente. Tudo isso é dionisíaco, né? Então, o que nos desespera é também o que nos faz vivos aqui, né? O niilismo é um outro nome para a vontade de potência. Ou melhor, é a qualidade que a vontade toma quando passa a negar. Então, a gente tem um grande aprendizado aqui. Não devemos suprimir as coisas, mas sim afirmar, né? Não devemos negar, mas diferir dos outros, né? Então, o Deus dos excessos, que é o Dionísio, ele nos mostra que a única possibilidade de dar sentido ao caos é se envolvendo no caos, né? E quem que diz sim ao Dionísio? Bom, é a sua noiva, a Iádine, né? Nos mitos gregos, tem a história, né, de que a Iádine era apaixonada pelo herói Teseu, né? E o Teseu, ele tinha recebido ali do oráculo a missão de entrar no labirinto e derrotar o Minotauro, tá? E a Iádine, ela oferece então a sua ajuda. Ela tece um fio, que é o famoso fio de Ariadne, para que o Teseu consiga levar esse fio e se localizar no labirinto, né? Consiga voltar e retorne para a Ariadne. E o Teseu sai vitorioso disso, mas ele percebe também que ele não ama a Ariadne. Então, no retorno da batalha, o Dionísio, surpreso pela Ariadne ter se tornado a senhora do labirinto, né, intervém nos sonhos do Teseu e induz ele a abandonar a Ariadne. Tá? Então, no fim, o deus da afirmação une-se àquela que venceu o labirinto, que é a Ariadne. Tá? O labirinto, lembrando aqui como uma metáfora. Tá? Então, a Ariadne apaixonada pelo Teseu significa a afirmação presa ainda no último homem, no homem niilista, tá? O Teseu, o heróico, né, que quer vencer os monstros, né, derrotar o Minotauro no seu labirinto, aqui significa superar a vida, né? Negar o desafio da vida, abolir o labirinto da vida, né? É o homem lutando contra a sua morte, contra o seu perecimento, né? Então, a Ariadne, liberta de Teseu, significa que a potência feminina está por si só, por si mesma agora. E temos também a ousada interpretação de Deleuze sobre isso, né? Que é o seguinte: Dionísio não é uma potência masculina. Ele é a representação da vontade de potência. O casal divino Ariadne e Dionísio representa não o par feminino e masculino, mas o par sim para a vida, o par de sims para a vida, né? A afirmação da afirmação. Muito se fala, inclusive, da misoginia em Nietzsche, né? E a gente sabe que a aversão ao feminino passa pelo problema da mulher submissa, que ele tinha aversão a mulheres submissas, mulheres dominadas, subservientes, ele não gostava desse tipo de mulher, né? Sabemos que ele se apaixonou por uma mulher forte, livre, a Lu Salomé, né? Que enfrentava muitos dos problemas da sua época em relação ao gênero, né? E ela o recusou, né? Só que isso aqui pouco importa pra gente, né? A gente não está elegendo ídolos, apontando valores, né? A gente está pensando personagens afirmativos. E como é bom quando a gente percebe encontrar uma mulher aqui no meio, né? A potência que foi até hoje perdida na visão deturpada do niilismo cristão, né? O feminino, é potência misteriosa de dizer sim ao acaso, ao múltiplo e também ao devir. Olha que interessante, né? Eu ouso até mesmo dizer que a Ariadne é o primeiro devir mulher da história da filosofia. Tá? O sim de Ariadne é um sim ao sim de Dionísio. Aqui eu sei, parece redundante, né? Mas não é. Essa dupla afirmação não é feita à toa. O Dionísio, ele é a representação da vontade de potência, né? Ele é a afirmação do mundo sobre nós, tá? Então o mundo se afirmando sobre a gente, tá? Ou seja, o mundo impõe como que eu vou falar? Os limites, né, do mundo. E a gente só cabe aceitar alguns, aqueles que a gente não pode mudar, e tentar mudar aquilo que a gente pode mudar. Já a Ariadne, ela é a nossa representação. Ela é a afirmação do indivíduo singular, tá, de nós sobre o mundo. Tá? Então, como a gente disse anteriormente,
O Dionísio sempre vai fazer um convite, né? Estamos vivos, ele diz. Só que isso nada significa se a Ariadne não aceitar. Ou seja, se a Ariadne não quiser afirmar a vida. Então o sim do pai Ariadne e Dionísio faz a roda do eterno retorno acelerar a ponto de expelir todo o niilismo dela. Assim, o que retorna é o que se afirma. Só a diferença, sempre. Então as forças ativas aqui, elas aproximam tanto a vida que se tem, né? Desculpe, pessoal. As forças ativas, elas aproximam tanto a vida que você tem da vida que você quer, né? Eles aproximam tanto a vida real da vida ideal que você quer, que elas acabam constrangendo todo tipo de vida reativa, a não mais voltar para você, né? Então, se o além do homem não existe como personagem e nem pode existir, né? Já que ele é aquilo que a gente não conhece, então a gente não consegue falar o que é o além do homem, a gente tem em contrapartida a nossa trindade afirmativa. Zaratustra, Dionísio e Ariadne. É lógico que o asno, como eu falei, ele é um falsário, né? O asno está fora daqui. Ele não está afirmando a vida. Ele está afirmando a tudo, né? Os valores a vida dos outros, né? Então, juntos, Zaratustra, Dionísio e Ariadne, eles representam uma vontade elevada à potência da afirmação plena, né? A gente consegue até vislumbrar aqui o riso de Zaratustra, a despeito daquele reativo, né, do homem reativo, a dança do Dionísio, né, acompanhando a música da vida, né, e o jogo de Ariadne, né, tecendo o fio que atravessa o labirinto da vida. Então, a lerdeza do asno não nos ensinou muita coisa, né, além do fato de que a gente precisa aprender também a dizer não. O Zaratustra, então, ele nos faz olhar para o acaso, né, por outro ponto de vista, né, chamando a atenção para a grande reatividade do homem, né? E o Dionísio apresenta-se como única realidade, como espelho do mundo, né? Uma ontologia da pluralidade de forças do mundo. E então ele nos faz admitir que o ser é múltiplo, o ser não é uno, né? Não existe um eu unificado, existe múltiplos eus, né? E a Ariadne, por fim, é quem diz sim ao mundo e toma nas mãos o próprio dever, tá? Fazendo do vir a ser pura afirmação da própria vida. Então, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente, acompanhando. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Anticristo de Nietzsche, tá? Que é uma obra com certeza maravilhosa e incrível. E é isso, pessoal. Obrigado até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.